Marcos 12, Marcos 12, 42. Se a nível financeiro, se nós conseguirmos fazer o que esta mulher fez, realmente seremos abençoados. Marcos 12, 43. E diz aqui: vindo porém uma pobre viúva, deitou 2 moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque ali deitaram o que lhes sobejava, mas esta, na sua pobreza, deitou tudo o que tinha. Todos os. Na altura, havia um show, estava a construir uma grande igreja, uma igreja para 10.000 pessoas. Igreja que ainda existe atualmente na Coreia do Sul. Mas ele chegou a uma fase em que já não tinha mais dinheiro. E eu estava numa reunião e partilhou exatamente isso. E virou-se e disse: vamos orar. Ele começou a orar. E veio uma senhora de idade e veio trazer frente o que ela tinha. Ela tinha um prato e 2 talheres. E ele, quando viu a senhora trazer aquilo, chegou ao pé dela: mas isto, mas por que me está a dar isto? Isto é o que eu tenho. Eu posso comer à mão. Quero dar para Deus. Toda a igreja ficou comovida com tudo o que aconteceu. E homens de negócios, homens com mais posso dar, começaram a dizer que queriam comprar aquele prato e ofereceram largas quantias. Deus utilizou-se desta mulher para dar o seu prato, para poder abençoar aquela igreja. Nós não sabemos como vai acontecer, não sabemos como é que Deus nos vai trazer tudo aquilo que para nós é necessário. Mas uma coisa sabemos: confiamos nele todo o tempo. A pobre viúva confiou tudo a Deus. Qual seria a sua próxima refeição? Em dia de Deus. Vamos semear, em nome de Jesus. Quem dá com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Quem dá com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai, por semearmos no Teu reino e confiar em Ti. Nós dependemos de Ti. No nome de Jesus. Podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em Mateus 24:13. Mateus 24:13. Quero-vos dar o título da mensagem Até ao fim. Até o fim, é o título.
Algumas vezes perdemos as bênçãos porque o diabo é astuto, é esperto, nos faz fazer o quê? Desistir. Ou tentar arranjar uma outra solução. Posso-vos dar o exemplo de Abraão. Abraão foi um homem que Deus chamou e ele obedeceu. Deus andou com ele. E chegou uma altura, Deus disse que lhe iria dar um filho. E ele trouxe. E ele depois, a esposa, ele contou à esposa e a esposa tentou resolver o problema, tentou resolver a situação pela carne, e então pensou, bem, então se eu não consigo dar filhos, tu vais ter um filho pela minha serva. Vocês, em vários sítios da Bíblia aconteceu isso. E então, o que é que aconteceu? Exatamente, a serva teve um filho de Abraão. Só que Deus voltou a aparecer a Abraão. E quando os dois falavam, ele dizia, Abraão disse, a minha descendência está no filho da serva, está no meu filho, no filho da minha serva. E Deus disse, não, não está. Deus não disse diretamente, mas aquilo é solução de homem, não é solução de Deus. E Deus virou-se para ele e disse, aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu filho. É impressionante ele dizer isso, porque nós sabemos que os homens não podem gerar filhos. Mas é bom nós sabermos e entendermos uma coisa. Quando alguém se casa, deixa de ser dois, mas passam a ser uma só carne. São duas pessoas, sim, mas são uma só carne. Por isso é que Deus lhe disse assim, aquele que sair das tuas entranhas, esse será. Embora fosse pela esposa, que ela iria gerar o filho, mas eles são uma só carne. Abraão creu, e isso foi-lhe imputado como justo. E aos 100 anos ele teve um filho. E sua esposa, aos 90 anos, teve um filho, sendo estéril toda a vida. E aos 90 anos já nem podia gerar filho. Mas ela gerou o filho. Muitas das vezes pensamos na solução que nos está à frente, na forma de poder solucionar o problema que nós temos em mãos, olhando para o possível que nós podemos fazer através desta forma, daquela forma, e nos esquecemos do poder de Deus. Nos esquecemos no poder, naquilo que Ele pode gerar, aquilo que pode fazer, pois Ele pode fazer as coisas mais impossíveis que você possa imaginar. Porque Ele é capaz de nos dar muito acima daquilo que pedimos ou pensamos. E isso para nós, às vezes é difícil. Porque Ele próprio diz, Deus próprio diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A nossa maneira de pensar terrena, às vezes, nos impede de receber as maiores bênçãos que Deus tem para nós. Olhamos, às vezes, para a nossa conta bancária, olhamos para a nossa vida, olhamos para o país onde vivemos, olhamos para as circunstâncias, olhamos para a nossa saúde e tudo nos parece impossível. E nos esquecemos do poder de Deus. Veja o que está aqui escrito, Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Aquele que for até ao fim, esse vai receber a bênção.
Deus falava comigo hoje e me dizia: como é que tu tens recebido as coisas de mim? E eu imediatamente, pai, às vezes por orações muito simples que eu tenho feito. Eu creio que orações muito simples. Mas depois também lhe disse, mas realmente houve várias ocasiões em que eu tive que, durante meses, tive que orar todos os dias e confiava e dizia e declarava e viraram-se ao pé de mim e diziam que não dava, que era impossível e eu dizia que não, que ia receber o nome de Jesus. E por causa da minha teimosia, entre aspas, por causa de ir até ao fim, Deus me concedeu a bênção. E é aqui, muita gente está à espera da oração simples e que tudo aparece. Em que Deus agarra e move céus e terra e as coisas acontecem. Mas há orações que nós temos que fazer, temos que lutar. E temos que lutar até receber. Isto é lutar contra pessoas? Não, 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 por favor. Ouça, se você é cristão, você não luta contra pessoas. Se você é cristão, você não deve ter conflito com pessoas. Eu sei que às vezes é difícil, mas não deve ter conflito. Como é que você vai resolver as situações e os problemas? Orando, buscando a Deus e confiando em Deus e esperando em Deus. Esperando em Deus. Ele vai abrir as portas do tempo. Para nós, que estamos numa época do micro-ondas, em que queremos aquecer comer e metemos lá em 10 segundos e está quente. Isto é complicado. Esperar a bênção de Deus nas nossas vidas às vezes torna-se complicado. Mas se você, aquilo que orou, continuar a declarar todos os dias, a declarar cada vez que você se lembra disso, você declara: não, eu já tenho, Senhor. Eu já tenho, Senhor. Aquilo que eu orei, eu já tenho, Senhor. Aquilo que eu te pedi, eu já tenho, Senhor. Mesmo que os outros todos à volta lhe vão dizer: não, isso não dá, é impossível, e você continua: eu já tenho, 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 em nome de Jesus. Essa perseverança, esse seu teimar em Deus, lhe vai trazer benefício para a sua vida e lhe vai trazer a bênção que você pediu em Deus. Tente entender que Deus o quer abençoar a todo o tempo. Deus lhe quer dar aquilo que você quer. Lhe quer dar. Ouça, eu não estou a falar sei lá, olha, dá uma lotaria. Eu não estou a falar disto. Eu nem acredito em jogos o próprio nome diz que são jogos de azar. Eu não jogo. Nem acredito em nada disso. Então, mas vai sair desta forma, daquela forma. Eu não jogo. Eu confio em Deus. Como é que Ele vai fazer? Eu não sei. Eu não sou Deus. Mas uma coisa eu sei. Ele faz. E essa é a bênção de nós termos o Deus que nós temos. Deus agora está-me a fazer lembrar várias passagens bíblicas e à medida que me estou a lembrar, estou-me a rir. Você sabe que na época de Saúl e Davi, do rei Saúl, o primeiro rei israelita, e de Saúl, o rei no coração de Deus, a arca, na altura de Saúl, tinha sido levada cativa pelos filisteus. E o que é impressionante é o que a arca fez na casa de pessoas que não tinham Deus. A arca foi levada e foi posta no templo de um Deus lá deles. Quando eles chegaram lá,
os deuses deles tinham partido, tinham-se caído no chão, tinha-se partido tudo. Onde a arca tivesse, onde não era venerada e corretamente declarada, era tudo destruído. E os filisteus ficaram com medo. Ganharam almorródia. Tiveram pragas de rato. Você diz, mas que impressionante. É o poder de Deus. Sabe o que é que eles quiseram fazer? Mandaram a arca num carro e fizeram de ouro cópias das almorrodas e cópias de ratos. Várias. Que era para ser como para que cessasse a praga sobre ele. Quando os israelitas receberam aquilo, a praga cessou na vida dos filhos. Nós nos esquecemos do poder de Deus. Às vezes estamos tão envoltos na nossa própria vida, pensar como resolver esta situação, aquela situação, como fazer isto, como fazer aquilo, que nos esquecemos do poder de Deus. Nos esquecemos do que Ele é capaz, as portas que Ele é capaz de abrir, o que Ele é capaz de impedir, de nos abençoar. Eu há pouco eu na altura e não tinha aceito Jesus como Senhor e Salvador, mas eu creio que desde o meu nascimento Deus já tinha um projeto para a minha vida. E há pouco estávamos a falar e vimos nas notícias que em Portugal alguém dizia numa aplicação que tinha uma granada. Me fez lembrar algumas coisas que aconteceram comigo. Me fez lembrar, não fosse Deus, onde é que eu estaria? Em todos os hospitais que eu fui quando fui criança, não fosse Deus, onde é que eu estaria? Houve muita coisa que a minha família não sabe o que aconteceu. Da granada, realmente, houve uma situação onde eu estive presente, onde alguém dizia que tinha uma granada e me mandava para cima de nós. E eu vejo o livramento de Deus. E você vai ver, e está a ver, e se lembrar, vai ver em várias situações da sua vida em que Deus o livrou. E que Deus o abençoou. Então, se Ele fez isso, não poderá fazer algo muito maior para si. Não pode fazer aquilo que deseja o seu coração. Às vezes passamos por problemas que aos nossos olhos parecem impossíveis de resolver. Que aos nossos olhos nós pensamos, e agora? E agora? Como é que vai ser? Um homem desobedeceu a Deus. Esse homem chamava-se Jonas. Fugiu e meteu-se num barco para fugir de Deus. Como isso fosse possível, fugir de Deus? Como ele estava a fugir, desobedecendo a que Deus lhe tinha dito para fazer, veio uma grande tempestade. Mas uma tempestade mesmo muito má, de tal forma que as pessoas já estavam a mandar tudo do barco fora para que o barco se tornasse mais leve para conseguir aguentar a tempestade. Ele virou-se e disse-lhe: mandem-me fora do barco. Vai parar. Ficaram todos assim, então, mas vamos-te mandar fora do barco? Mas como é que isso é que é? A coisa mais impressionante é que eles agarraram-no e o mandaram fora do barco e imediatamente parou a tempestade. E todos aqueles homens que oravam a outros deuses de que não estavam a resolver nada, ao ver este milagre acontecer, eles agarraram e dobraram os seus joelhos e diziam e clamavam este Deus que Jonas tinha. Nós precisamos de ver isto nas nossas vidas. O milagre tem que acontecer. Mas para poder acontecer, você tem que confiar em Deus. Você tem que orar pedindo a Deus, em nome de Jesus, pedindo a Deus Pai, em nome de Jesus,
e depois lutar até ao fim. Declarando, Pai, eu já tenho. Não importa o que os outros dizem, não importa o que eu vejo, não importa o que eu sinto, eu já tenho o nome. Eu já tenho. Então, e isto e aquilo, muitas das vezes esperamos, como eu vos disse ao princípio, por orações muito simples. E acreditamos que uma oração muito simples vai ser o suficiente para tudo acontecer nas nossas vidas. Eu não estou a dizer que não, e comigo já aconteceu várias vezes. Mas há alturas que Deus prova a nossa fé. Espera que nós confiemos nele até ao fim. Ao fazer isso, você vai receber a bênção. Eu quero vos mostrar outros versículos que falam sobre isso. Vamos a Hebreus 3,14. Hebreus 3,14. Hebreus 3,14. É uma bênção nós termos a palavra de Deus, porque para ela, para nós, é instrução, é ensino, é nos mostrar para nós nos virarmos para Deus e não virarmos para este mundo. As soluções que este mundo nos apresenta não são soluções. Ouça, você pode resolver qualquer coisa e tentar resolver qualquer coisa na sua vida. Quando Deus resolve qualquer coisa na sua vida, você vê a glória dele. Você diz, realmente só Deus. Realmente só Deus. Eu lembro de uma irmã, os irmãos, portanto, os pais já tinham falecido desta nossa irmã, e os irmãos delas de carne, portanto, havia uma herança e uma determinada casa que eles tinham no Alentejo. Essa casa era para ser dividida pelos irmãos, estavam a pensar em vender a casa e depois falavam entre eles e disseram, mas olha, para ti é que era bom esta casa. E falavam para ela, por que é que tu não nos compras a nós a casa? Nós te fazemos um preço bom e tu compras a casa. Mas era algum dinheiro e ela não tinha. E eu lembro-me do que ela fez. Ela contou, quando vinha a caminho de Lisboa, ela parou num sítio debaixo de uma árvore, porque estava à sombra, e ali ficou sozinha a adorar a Deus. Ela dizia, Senhor, eu não sei como resolver isto, mas tu consegues, tu podes. E adorava a Deus. Glória a Deus. Existe um poder tremendo na adoração. Existe um tremendo poder quando você adora a Deus e lhe diz e lhe dá toda a glória e toda a honra, porque só Ele é digno. E reconhece o poder que Ele tem, as capacidades que Ele pode fazer. E esta nossa irmã fez isto. Quando chegou a casa, ela morava numa casa alugada e na casa alugada ela dava-se muito bem com a senhoria, com a arrendatária, portanto, com quem tinha, de quem era a casa, embora ela estivesse lá a pagar a renda a essa senhora, mas dava-se muito bem com a senhora. E começaram a falar e ela contou o que estava a passar, que os pais tinham falecido e que os irmãos estavam a dizer que era bom ela ter a casa para ela e ela gostava de ter a casa, mas ela não tinha o dinheiro para poder pagar. E ela só estava a desabafar. E a senhoria dela virou-se para ela e disse assim, então, mas eu já não te tinha dito, se precisasses só uma vez de dinheiro, eu te emprestava. Glória a Deus. Esta senhoria emprestou-lhe o dinheiro, ela comprou a casa aos irmãos, ficou com a casa. Depois pagou à senhoria, foi tudo pago. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Glória a Deus. Nós temos que ver e confiar mais em Deus do que confiar naquilo que está a acontecer, naquilo que nos dizem. Muitas das vezes trazem-nos informação, não é informação negativa, é informação para nos mandar abaixo, para nós desistirmos, para nós não irmos em frente. Mas como é que isso vai resultar alguma vez? Isso é impossível. Pois é, mas o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E você tem que começar a confiar neste Deus dos impossíveis, que Ele vai abrir portas que antes estavam completamente fechadas. Ele vai fazer coisas que realmente só mesmo Ele pode fazer. Eu estou-me glória ao teu nome. Eu vou-vos dizer o que é que Deus me disse antes de eu começar a reunião. Ele virou-se para mim e disse-me assim: ouve o que tu vais falar. Muitas das vezes pregamos, falamos, e realmente estamos a falar a vontade de Deus, a vontade divina. E nós próprios às vezes nos esquecemos do poder de Deus. Ele vai abrir. Ele vai fazer coisas impossíveis. Glória a todos. Durante anos eu tenho dito algumas coisas. Durante anos eu tenho que falar. E à medida que eu quando os anos passam, eu continuo a dizer a mesma coisa. Algumas pessoas olham para mim, algumas pessoas duvidam. Eu sei disso. Eu sei o que sei. Sei que Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que nos nomes. Veja o que está aqui escrito. Hebreus 3,14. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Vejam as palavras que estão aqui a ser usadas. Nos tornamos participantes de Cristo, nos tornamos com Cristo. Vemos as bênçãos de Deus. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança. Não importa o que os outros falam. Não importa o que os outros dizem. Não, agora não dá. Agora é impossível. É impossível para os outros, mas é possível para mim. Porque 1000 que eram ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito. Eu vou receber aquilo que eu orei, aquilo que eu estou a buscar em Deus, eu já tenho na minha vida, no nome de Jesus. Você tem que ser firme. Confiando em Deus, não nas circunstâncias. Você já viu uma tempestade parar instantaneamente? Aconteceu com Jonas, foi instantâneo. Você já viu um machado, algo que é pesado em ferro, flutuar na água? Foi Eliseu. Aconteceu isso. Ele fez o machado flutuar. Quem é que fez? O poder de Deus. Está na você na altura de perceber uma coisa. Se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra. Não importa o que dizem, não importa o que falam, não importa o que acham, não importam as garantias que têm, Deus vai mudar toda a história. Isto aconteceu no México, aquilo que eu vos vou contar. O que é que aconteceu no México? Estava lá um pastor, foi lá pregar. Ele pregava, ele sentia a igreja pesada, parece que não havia resposta das pessoas. Ele estava a achar aquilo estranho. E ele perguntou ao pastor, mas o que é que se passa com as pessoas? E ele diz, o sítio onde fazem os comboios, no México,
onde fazem os comboios, vai fechar. E toda a gente, não familiares das pessoas que vêm à igreja, trabalham lá. E fechando, toda a gente vai ficar sem emprego. Mas o presidente do México já assinou, o presidente da companhia de ferroviária já assinou e vai fechar. Este homem de Deus, quando ouviu aquilo, começou a reunião e virou-se para as pessoas e disse assim: olha, desculpem, se onde fazem os comboios fechar, você tem lá algum familiar ou você trabalha lá, quem é que vai ser afetado? E toda a gente naquela reunião meteu a mão no ar. As possibilidades eram completamente nulas. Este homem de Deus virou-se e disse: eu vos digo que a fábrica não vai fechar. E a fábrica fechava no dia a seguir. A fábrica não vai fechar. Eu declaro no nome de Jesus que a fábrica não vai fechar. E se a fábrica fechar, ele disse, eu não sou um homem. Toda a gente quase que abriu os olhos, ficou a olhar para ele. O pastor ficou a olhar para ele com a declaração que ele disse, mas isto é completamente impossível, já toda a gente assinou, vai tudo fechar. E no dia a seguir ele teve reunião. Só que no dia a seguir a igreja estava cheia. Porquê? Porque a fábrica não fechou. Glória a Deus. Deus tem o poder. Quando às vezes eu ouço pessoas dizerem: ah, não, mas eu é que mando. Eu normalmente fico-me a rir por dentro, não me rio porque, para não ofender a pessoa, não é? As pessoas não sabem, não têm conhecimento. Eu só penso, tu não conheces o meu Deus. Quando eu trabalhava como guarda noturno, alguns disseram, não, mas eu não quero isto. Passado o mês mudaram de opinião. Outros disseram, não, não, você tem que ir para ali. A ordem nunca veio, eu nunca fui. Maior é o meu Deus, maior é o seu Deus que aquele que está neste. O diabo muitas das vezes tenta nos mandar circunstâncias para nós virarmos, e agora como é que vai ser, e para que lado é como vir, e como é que vai dar, e como é que vai ser. Uma das coisas muito importantes é, quando você ora por alguma coisa, não tenha solução de segunda. Você está a ouvir? O que é que se chama uma solução de segunda? Você, por exemplo, ora por um carro. Ora por um carro. Pai, eu quero este carro assim. E você começa a procurar outros carros, a ver outros preços que você pode pagar. Isso é uma solução de segunda que você não devia pôr os seus olhos. O que você está a fazer está a anular aquilo que você orou. Quando você está a procurar outras coisas, você está a dizer que Deus não é poderoso o suficiente para resolver o seu assunto e lhe dar o que você quer. Então você está a tentar resolver de outra forma. Quando você faz isso, você anulou o que orou. Você está-me a ouvir? Você vai anular o que orou. A oração que você fez caiu por terra. Porque você está a duvidar de Deus. Com a sua maneira de pensar e de agir. E às vezes de falar.
Você está a me entender? Porquê é que os cristãos perdem? Porque não estão firmes até o fim. Eu sei porque eu perdi algumas coisas, porque me chegaram ao pé de mim e diz, não, isso não dá, não vai ser possível. E aqueles que já me disseram que não, já foram vários. Mas que eu disse, sim, é isto, eu vou ter, eu vou receber. Sabe o que é que aconteceu? Deus operou na minha palavra. Recebi tudo aquilo que eu queria. Ouça, eu não estou a dizer que não vai dar luta. Que à sua volta pessoas não vão dizer isso não dá, é impossível, não vai funcionar. Não... Eu sei disso. Mesmo dentro de ti, os seus pensamentos, tudo, perdão, os seus pensamentos, tudo agarra e lhe tenta a dizer isso não dá, é impossível, e agora como é que vai ser? Se você me mantiver firme, retiver firmemente o princípio da sua confiança até ao fim, você vai receber o que eu... Deus lhe vai dar o que eu... Veja o que está aqui escrito. Hebreus 4:14. Hebreus 4:14. Hebreus 4:14. Glória a teu nome. Glória a teu nome, glória a teu nome. Veja o que está aqui escrito. Hebreus 4:14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. O que está aqui a dizer é: nós temos o Filho de Deus do nosso lado. Ele morreu por nós. Ele está à direita de Deus Pai a interceder por nós. Ele é por nós. Portanto, retenhamos firmemente a nossa confissão. Retenhamos firme aquilo que oramos, aquilo que declaramos. Não mudemos as nossas palavras, não dizemos, não, isto não vai dar, não vai funcionar. Já perdeu tudo. Você já perdeu tudo. Fé é algo muito giro. Sabe porquê que é giro? Cada vez que você declara alguma coisa com grande convicção, você está em fé. Você diz, mas sim, cada vez que você declara, não, isto não vai resultar por causa disto, você está a fazer uma declaração e colocou fé e confiança e que isto não vai dar, não vai resultar porque é assim. Você utilizou fé. Então o que é que vai acontecer? Exatamente o que você disse. Não vai dar. Agora, se você agarrar e diz, mesmo contra todas as possibilidades, você agarra e diz, não, isto vai resultar. Isto vai dar. Deus é por mim, ninguém pode ser. 1000 queiram ao meu lado, 10 mil ao lado direito, eu não serei atingido, eu vou receber o que eu orei. Em nome de Jesus. Ouça, quer dizer que depois de você orar assim para tudo? Não. Não continua. Não continua. A nossa luta é na nossa cabeça. Porque é nela que reunimos toda a informação que recebemos, de A, B ou C, é impossível, não dá, não vai. A mim viraram-se para mim e disseram-me, não pode, você não pode fazer lá a reunião. Eu disse, não posso, mas não posso porquê? Não pode. Até, mas eu já tenho isto, já tenho aquilo. Não, mas não pode fazer reunião. Até o que é que eu tenho que falar?
Eu vou ver, e arranjou-me o número de telefone, olha, ligo para esta pessoa e tal, vão coisa, e vão, e marque. E eu virei-me para a pessoa que estava a falar comigo, olha, eu sei que você é apenas um intermediário, não é? Você é que declarou que não posso lá fazer a reunião, mas eu agradeço tudo o que o senhor tem feito por mim, mas esteja descansado porque naquele dia eu vou lá estar. Logo que desliguei o telefonema, liguei para o outro lado, disseram-me atendeu uma secretária, e a secretária disse que ia passar a informação, e no dia a seguir eu estava a orar, e dizia obrigada, Pai, em nome de Jesus, que eu vou lá fazer a reunião no nome de Jesus. Então, mas tinham de dizer, quem tinha poder estava a dizer que não, mas poder de quê? Vocês ainda não entenderam, quem tem todo o poder é Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus, e o seu Filho é Jesus, nosso Senhor e Salvador. Esse é que tem a última palavra. Eu continuava a dizer obrigada, Pai, que eu já estou a fazer lá a reunião no nome de Jesus. Recebo o telefonema, a pessoa virou-se do outro lado e disse assim, então diga-me lá. Não, é que eu marquei há vários tempos atrás, marquei há um mês ou 2 atrás, marquei uma reunião para lá, até agora, quer dizer, até há pouco tempo, não me tinham dito nada, que se me tivessem dito com 15 dias de antecedência que eu não podia fazer lá a reunião, coisa. Agora, a dias de ter a reunião, dizem-me que eu não posso ter a reunião. E a senhora virou-se para mim e disse, certo, então, olha, eu vou permitir que você tenha lá a reunião. Eu não disse nada. Agradeci à pessoa, desliguei o telefone e eu disse, glória a teu nome, glória a teu nome, glória a teu nome, glória a teu nome. Só tu, Deus. Só tu, Deus. Sabe porquê? Eu vou lhe dar um segredo. Ou se calhar, em vez de lhe dar o segredo, eu vou à procura. É isto. 1 Coríntios 15, 57. Primeira Coríntios 15, 57. Embora eu conheça a palavra de Deus e sei aquilo que eu ia falar, eu quero que vocês leiam. Para que a vossa fé não se baseie naquilo que eu falo, mas naquilo que está escrito. Porque isto é muito importante. Isto vos dá a segurança de Deus na sua vida. Sabe porquê que aconteceu o que aconteceu? Porque Deus se moveu na minha confiança nele. E ele vai se mover na sua confiança nele, apesar de toda a gente dizer que não. Veja o que está aqui escrito. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que nos dá a vitória? Deus. É Deus que nos dá a vitória. Não é a pessoa A que tem poder, não é a pessoa B, não é a pessoa C. É Deus que nos concede a vitória. É Deus que nos dá a vitória. Portanto, a sua fé e a sua confiança tem que estar em Deus, não o que as pessoas dizem. Porque tudo o que as pessoas dizem pode mudar a qualquer altura. Basta Deus decidir. Porque é Deus que nos dá. Deus, não os homens. As pessoas pensam que têm poder. Não, eu tenho poder. Eu disse que podiam fazer. Isso porque Deus tocou nela para fazer. Para eu poder ter lá a reunião. E eu tive a reunião, glória a Deus. Mas você está a entender o que eu estou a dizer? Deus, não os homens. É Deus
não as circunstâncias. Deus. É Ele que nos concede a vitória. É Ele que nos dá a vitória. Você sabia que nem nas suas próprias capacidades você devia de acreditar? O que é que eu quero dizer com isto? Não, mas eu consigo fazer isto. Pela experiência que eu tenho tido, eu consigo fazer algumas coisas. E sei fazer algumas coisas. Mas eu sei de antemão, se eu orar em relação àquilo que eu vou fazer e se pedir ajuda a Deus, aquilo vai resultar mesmo bem. Glória a Deus. Aquilo vai funcionar mesmo. Vai ficar bom. Porque Deus está no processo. Mas eu sei fazer, eu estou habituado a fazer, já faço isto há anos. Aí é que está, não confio nas suas próprias capacidades. Confio em Deus. Confio nas capacidades de Deus, que vai ser tudo muito melhor. Tudo muito melhor. Confie em Deus. Hebreus 10, 21. Vamos voltar lá a Hebreus. Hebreus 10, 21. Eu disse Hebreus 10, 21, não foi? Hebreus 10, 21. Eu quero que você guarde isto que nós vamos ler no seu coração. Para que você não ponha os olhos no mundo, para que vocês não ponham os olhos no que dizem. Não, isto não dá, agora não dá, é impossível. Mas como é que isto vai ser? Isto é impossível, é impossível. Ouça, você todos os dias, é bombardeado com pessoas à sua volta que dizem que não. É bombardeado com a televisão a falar em telejornais, em outras coisas, a dizer que não, não dá, não é possível, não é. Ouça, fartamos de ouvir não. E Deus, a todo o tempo, Deus, a todo o tempo, nos diz sim. Veja o que está aqui escrito. Hebreus 10, 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, a inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Retenhamos firme retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Se você está a orar para alguma coisa, ore, confie até receber e não desista. Não arranje soluções de segunda, mas você vai perder. Ouça. Você vai perder. Cada vez que você ora por uma coisa qualquer e depois tenta arranjar outra solução para aquilo, você já perdeu. Tudo que orou foi deitado fora. Eu vou lhe dizer uma coisa. Quando você ora a Deus sobre alguma coisa, você acredita no poder de Deus e está a dizer a Deus: tu és capaz de me dar aquilo que eu te estou a pedir. Cada vez que você tenta arranjar uma solução para o seu problema e a resolver o seu problema, você está a passar um atestado de incompetência a Deus, dizendo que Ele não é capaz de resolver o seu problema. Por outras palavras, você está a ofender a Deus. Infelizmente já fiz isto algumas vezes. Eu não sou o super-sumo, nem nunca serei.
Sou apenas um homem que crê em Deus. Mas eu não quero passar nenhum atestado de incompetência a ninguém. E muito menos a Deus. Por isso eu creio que Ele prometeu, Ele vai cumprir. No nome de Deus. Não importa o que lhe digam. Não importa o que lhe estão a dizer. O que A, B ou C. Mas este é o patrão. Este é o... Um pastor estava a orar algo porque ele queria mudado na sua vida e ele estava no exército, na Força Aérea dos Estados Unidos. E ele queria que algo fosse mudado porque a lei que estava a não permitir que ele fizesse algumas coisas que ele queria fazer. E ele orou. Sabe o que aconteceu? A lei mudou. Ele foi abençoado. Eu às vezes conto coisas de outras pessoas, porque são bênção. Mas ouça, eu posso lhes contar coisas da minha vida e já contei alguma. Vem uma carta, eu tenho esse poder, eu tenho essa carta em meu poder, diretamente do Ministério da Administração Interna, a declarar que um colega meu podia passar de um lado para o outro, quando toda a gente, todos os meus colegas, DNR, polícia, toda a gente dizia que não ia dar, que era impossível. E veio uma carta do Ministério da Administração Interna, daquele que tem poder em Portugal para poder mudar. Eu veio uma carta a dizer que o meu colega podia mudar. E ele mudando, eu podia ficar com a zona dela, a cal. Portanto, a minha zona ia para o dobro. E eu estava a orar por isso e recebi no nome de Jesus. Você só vai não receber a sua bênção se você desistir. Ou você tentar arranjar outra solução para o caso. Mas valia que você desistisse de fazer a solução de segurança. Em qualquer um dos casos, você está a dizer que Deus não é capaz de resolver o seu assunto. O título da mensagem é Até o Fim. Vá até o fim. Vá até ao fim. Receba a sua bênção no nome de Jesus. Vá até ao fim. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Cada vez que eu falo grupo, louvor, vem não sei quantas pessoas. Né? Grupo. Quando eu chamo o grupo de louvor, vem a minha esposa. Sabe porque é que eu me estou a rir? Porque para mim, dentro de mim, eu já tenho uma orquestra sinfónica completa a adorar a Deus. Eu já tenho um louvor comigo, com 100 vozes. No mínimo, não forem 1000. Mas 100 já é bom. Para Deus, melhor. Ele vai receber no nome. E como Salomão, 1000 sacrifícios. Quero adorar a Deus. Para que os céus se movam. Realmente. Então vamos fechar os nossos olhos. E vamos dizer, Pai, tu sabes o que eu fiz. Conheces os meus erros. Eu te peço perdão. Peço perdão por as alturas que eu voltei atrás, que eu duvidei. Que eu achava que não era possível, dei ouvidos às outras pessoas e tudo à minha volta e não dei ouvidos realmente a ti. Peço perdão, Senhor. Tu és o meu Deus.
Tu és o Todo-Poderoso. Tu tudo podes. Tudo fazes. E, Senhor, eu creio. Eu já recebi. No nome de Glória-te. Glória-te. No nome de Jesus. Amém. Muitas vezes. Vá até o. Receba a sua bênção. E glorifique o seu Deus. No nome de Jesus. Amém. Muitas vezes.